Olá, pessoal! Meu nome é Gláucia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho e ter uma noção sobre as primeiras ideias de equação. Então, vem comigo! Esse assunto está na sua unidade 4, no seu livro 3. Deixa o livro junto para você ir acompanhando. Bom, eu gosto de mostrar essa imagem para a gente começar a conversar. Tá no livro. Então, observe essa imagem. Todo mundo já viu uma balança dessa, né? A balança antiga, hoje em dia tudo é digital, as balanças são diferentes. Mas essa balança aí, de 2 pratos que a gente fala, ela tinha que manter o equilíbrio entre esses pratos, né? E através desse equilíbrio, olhando esse desenho, a gente pode ter certeza que o feijão que está no prato da esquerda ali pesa 1,5 kg, né? Por quê? Porque a balança está em equilíbrio. E como o livro mesmo fala, você deve estar pensando o que feijão e balança tem a ver com o que você vai estudar nesse capítulo. Tem tudo a ver. E essa primeira ideia da balança em equilíbrio ajuda muito a gente a entender uma série de exercícios que a gente tem para fazer, tá bom? Então vamos lá. Bom, o livro ainda dá sequência nessa ideia da balança para a gente tentar entender o peso dessas caixas aí desse exemplo dele, né? Ele chama de G maiúsculo, a caixa grande, e de P, a caixa pequena. E você pode perceber que nós temos aqui, deste lado, a caixa grande e no outro prato, 3 caixas pequenas. E como a balança está em equilíbrio, nós podemos garantir que G, que é o preço da grande, o peso da grande, é igual a 3 pequenas. Matematicamente, a gente pode escrever isso aqui, ó. G é igual, esse igual é por conta do equilíbrio da balança, a P mais P mais P, as 3 caixas aqui pequenas, certo? Pensando assim, ele dá esse exemplo do cachorro. Eu consigo, já que ele está na balança, já que a balança está em equilíbrio, já que eu sei quanto tem nesse prato da balança, né? Eu consigo afirmar que o peso do cachorro é 11 para poder manter essa balança equilibrada. Porque 11 mais 13 vai dar os mesmos 24 do outro lado, certo? Então, eu já deixei pronto aqui para a gente conversar esse do milho. Porque o que acontece com o milho? Tem 2 sacos de milho aqui e os 2 juntos estão pesando 15. Eu vou passar isso para uma expressão matemática, tá? Igual ele fez aqui com o cachorro. Só que ele usou X para o cachorro, eu vou usar M de milho. Eu tenho 2 sacos de milho, então 2M. E sei que está dando 15. Quanto vale cada M, então? Olha, é só você dividir na metade, né? Esses 15 aqui eu divido na metade para poder ficar um pouco para cada saco, a metade justinho, certo? Então, cada saco valia 7,5, ok? Bom, aí a gente tem mais alguns aqui. Vamos tentar fazer junto. Nesse lado da balança, eu tenho nesse prato 3 caixas. O objetivo é saber o valor, o peso, né, de cada caixa dessa. Mas eu sei que as 3 juntas estão pesando 27. Olha como eu vou fazer. Eu vou chamar a caixa de X. Então, passando por uma expressão matemática, eu tenho isso aqui, ó. Que 3x, ou seja, 3 caixas, está dando 27. Bom, eu tenho que distribuir esses 27 quilos nas 3 caixas, igualmente, né? Então, olha como é que eu escrevo isso. A gente vai passar a usar aquela notação de fração que a gente viu nas provas anteriores. O 3, aqui, ele está multiplicando. Mas como eu tenho que dividir esses 27 quilos em cada caixa, certinho, igualmente, então eu divido por 3. Esse dividido por 3, a gente simboliza com esse traço da fração, tá? Então,
Então, vai ficar escrito 27 dividido por 3. E aí fica fácil saber que o resultado é 9. Vamos ver a letra C da mochila? Eu vou chamar de M, mochila, tá bom? Olha o que vai acontecer. Eu vou escrever o que eu tenho nesse prato. Eu tenho mochila, mas tenho 3 quilos a mais também, né? Então, eu vou escrever mochila mais 3, ó. Tá escrito aqui. Do outro lado da balança, depois aqui, ó, disso aqui, no outro prato, se você juntar todos os quilos aqui, você vai ver que vai dar 9. Puxa, mas como é que eu vou fazer para saber quanto pesa essa mochila? Ó, eu tiro esses 3 quilos daqui. O que eu tirei daqui, para manter a balança em equilíbrio, eu também tenho que tirar daqui. Olha como é que eu escrevo isso matematicamente falando, ó. Eu tenho 3 quilos, mas eu queria sair com esses 3 quilos, porque se eu deixar a mochila sozinha, eu sei quanto ela pesa. Então, olha como é que eu escrevo. Eu tinha 3 quilos nesse prato, tiro esses 3 quilos, mas o que eu tirar desse lado, eu tenho que tirar do outro também. Certo? Então, olha como é que fica. Se eu tiro daqui e tiro dali também, eu fico com 6. Então, eu descubro que o peso da mochila é 6. Tá, olha o terceiro exemplo. Eu tenho, vou chamar de X a caixa. E eu tenho 2 caixas desse lado, uma desse e uns quilinhos a mais aí, ó. Então, eu vou escrever isso que eu tenho. Ó, 2 caixas num prato, no outro prato eu tenho uma caixa e 8 quilos, certo? Tá. Eu vou assim, o que eu tirar desse lado, eu tiro do outro também. Vou tirar uma caixa daqui e uma caixa daqui. Eu quero ficar com uma caixa só para saber quanto ela pesa. Olha como é que eu vou escrever. Ó, eu tiro uma caixa e tiro uma caixa, certo? Se eu tinha 2 caixas e gastei uma, eu fiquei com uma, né? Do outro lado, eu tiro uma caixa e não ficou nada. Olha lá, sobrou o quê? O 8, que é o peso da caixa, certo? Então, é só você fazer assim, o que você tem de um lado e do outro, igual, você tira, para poder sobrar só uma coisa de um lado, para você saber quanto é que ela pesa. A gente tem que manter sempre a balança em equilíbrio, tá? Vamos falar um pouquinho sobre linguagem simbólica? Olha só. Tá na página 96, lá da sua unidade 4. Então, veja. Quando eu falo assim, em português, um número qualquer, e eu quero passar para uma linguagem simbólica matemática, eu faço isso, ó. Coloco uma letra qualquer. O povo gosta do X, tá? Mas serve qualquer letra para representar um número qualquer. Que foi o que a gente fez nesse caso das balanças aí, da mochila, eu chamei de M, o saco de milho também chamei de M, a gente usa qualquer letra, tá? O dobro de um número. Então, você pode perceber lá na balança, quando eu tinha 2 caixas, né, eu chamava de 2x, então aqui é a mesma coisa, certo? Metade de um número. Agora, a gente vai usar aquela notação de fração. Olha como é que eu vou escrever metade de um número. É um número. Metade não é quando eu divido por 2? Esse símbolo aqui, ó, esse tracinho, é o tracinho da divisão, da fração. Então, metade de um número é x sobre 2. Triplo de um número. Ora, se o dobro de um número é 2x, triplo de um número, sem dúvida, é 3x, né? A terça parte de um número. Ora, se metade de um número é x sobre 2, que a gente viu, a terça parte é x sobre 3. Um número mais 3. Como é que eu escrevo um número mais 3? X mais 3. Percebe que eu não estou fazendo conta, eu não estou calculando nada, não estou querendo saber quanto vale um x aqui, nada disso. Eu estou passando a frase que eu estou lendo em português para matemática. Eu estou usando o que a gente chama de linguagem simbólica. Então, não tem conta, não tem resultado, nada disso. Aí
você vai encontrar uma atividade aí desse tipo, para você fazer, né? Expressar simbolicamente, ó, usando letras. Não estou pedindo calcule o valor de x, quanto dá isso. Não estou querendo saber, só estou querendo passar do português para a matemática. O que é sucessor? Sucessor de um número é o número que vem depois. Se eu falar que é o sucessor de 10, é o 11, é o que vem depois. Agora aqui eu não dei número nenhum. Eu falei o sucessor de um número qualquer. Mas a gente conversou que um número qualquer eu vou chamar de x. Então, o sucessor de x está na página 96, tá? O sucessor de x é isso aqui, ó, x mais 1. Certo? É isso que você leu ali em português e o que a gente respondeu em matemática. Antecessor. Olha, já está falando, é o que vem antes. Antecessor de um número é o x menos 1. É um número menos 1. Se eu dou o número é uma coisa, mas eu não dei, você vai usar uma letra para representar, tá? Um número menos 3, é assim que eu escrevo, um número menos 3. O dobro de um número, a gente acabou de ver, 2x, ou 2 vezes o x ali. Metade de um número, x sobre 2. Triplo de um número, 3 vezes x. Antecessor do dobro de um número. Dobro de um número, 2x, né? Antecessor, o que vem antes dele, lá. Então, é 2x menos 1. Certo? E dobro do sucessor de um número. O que é sucessor de um número? Olha lá o que é sucessor. Ó, né? Agora, o dobro disso. Olha como é que a gente escreve. O dobro daquilo lá. A gente põe esse parênteses para indicar que é o dobro do sucessor, tá vendo? Eu pego lá o sucessor, boto aqui, como é muita coisa, a gente bota um parênteses junto assim, ó. Certo? Tá respondido. Página 96. Abre o seu livro aí e vai acompanhando. Bom, não vai ser sempre que nós vamos ter aquela situação com balancinha para a gente mexer, fazer e tudo mais, tá? Não é sempre que a gente tem isso. Então, a gente vai pegar uma técnica mais rápida de fazer equações, tá certo? Eu vou começar com esse exemplo aqui, tá? Você tem que ter sempre na ideia que quem está separando os pratos, ó, eu fiz até de amarelo aqui, ó, é o sinal de igual, tá? Antes do sinal de igual, desculpa, é um prato. E depois do sinal de igual é outro. Vamos fazer alguns combinados, que se a gente cumprir isso aqui nesse exemplo e entender isso, a gente faz todas as equações, tá? Porque não é sempre que nós vamos ter balancinha, desenhinho, mochilinha, tal. A gente tem que entender que a gente vai usar uma linguagem simbólica, né? Vamos entender o que está querendo dizer isso aqui e como é que a gente vai resolver. Vamos fazer uns combinados e vai dar tudo certo. Então, pensa assim, como é que eu leio isso? 2 vezes um número, eu sei que é vezes por causa desse pontinho, às vezes ele também não vai aparecer para você, tá? Mas tenha em mente que entre um número e uma letra existe sempre uma multiplicação subentendido, certo? Muito bem. Aqui está dizendo 2 vezes um número mais 4 vai dar 8. É isso que está dizendo. Se a gente pensar um pouquinho, esforçar um pouquinho aí, a gente até chega no resultado. Mas tem que ter uma técnica, porque as equações não vão ser sempre simplesinhas, assim, pequenininha, facinho de resolver. E a técnica é a seguinte, nós vamos fazer o seguinte combinado. Tudo que for letra, a gente vai deixar nesse primeiro prato aqui. E tudo que for número, a gente deixa no segundo, certo? Só que tem um detalhe, quem mudar de prato, muda de operação. Tipo assim, tá somando, vai para o outro lado subtraindo. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Sempre vai para o outro lado na operação contrária. Pensando assim, eu precisava tirar esse 4 daqui, que esse 4, ele é número, e número tem que ficar no prato do lado de cá, né? Então, aqui ele é mais 4. Na outra linha, eu vou reescrever essa equação organizada,
tirando o 4 daqui, jogando ele para o outro lado. Então, olha só. Vai ficar desse jeito. Olha lá. Tirei o 4 aqui e joguei o 4 para lá. Aqui ele era mais 4, para lá ele foi menos 4. Eu sei que você pode achar estranho e tal, mas isso aqui é técnica. Com o tempo você pega o jeito, depois de fazer algumas você já fica craque, certo? Muito bem. Agora, eu consigo saber, né? Essa parte da conta aqui eu consigo saber. Então, perceba que o que está escrito nesta primeira linha de vermelho é a mesma coisa que está escrito aqui embaixo, só que está escrito organizado, número de um lado e letra do outro. Aí você pode estar pensando aqui, ah, mas tem um número aqui ainda? Tem, calma que a gente vai tirar, certo? Vamos fazer só esse cálculo aqui, ó. Olha quanto vai dar. 8 menos 4, 4. O lado que eu não mexi da balança continua sendo copiado igualzinho. E agora sim, a gente vai sumir com esse 2 daqui. A gente não falou agora há pouco que é 2 vezes o valor do x? Ótimo! Então, eu tenho que tirar esse 2, ele tem que vir para o lado de cá da balança. Se aqui ele multiplica, do outro lado, o contrário de multiplicar é dividir. Aí ele vai passar dividindo e vai ficar escrito assim, ó. Lembra que a gente combinou na forma de fração? Agora é só dividir, ficou fácil. Olha lá. Que legal! Muito fácil. É o que a gente estava fazendo da balança, tá bom? Eu sei, a primeira vez que a gente vê, parece que isso aqui é grego, né? É do outro mundo. Mas calma que você chega lá, certo? Vou mostrar um exemplo um pouquinho mais complicado. Olha esse exemplo 2. Nossa, agora tem letra dos dois lados, número dos dois lados, nos dois pratos, tá uma bagunça. Então, o primeiro passo nosso é organizar. Quem é que está separando lados? Ó, sinal de igual. Então, primeiro vamos organizar. Vamos deixar a letra de um lado e o número do outro, certo? Quem mudar de lado, muda de operação. Esse 2x vai ter que vir para cá, porque ele vai fazer conta com o 7x. E esse menos 4 vai vir para o outro lado, porque ele vai fazer conta com 29. Então, eu vou reescrever nessa primeiro passo aqui é reescrever tudo organizado. E vai ficar assim. Por que apareceu esse negativo? Porque aqui era 2 positivo, era 2x. Se ele pulou para o outro lado, sinal de igual, ele vem como menos 2x. Lembra que eu falei? Sempre operação contrária. E o 29 que estava aqui, continua aqui, ó. E o mais 4 pulou para cá com menos 4. Pronto, reescrevi tudo organizado. Agora eu posso agrupar as coisas, né? Tipo assim, eu tenho 7x, gastei 2, fiquei com 5. Eu tenho 29, gastei 4, fiquei com 25. Olha lá, certo? Pronto, agora ficou fácil. Isso aqui é 5 vezes quanto que vai dar 25? Ah, para não ficar perdendo tempo, né? Esse 5 tem que sair daqui, aqui ele está multiplicando, do outro lado ele vai dividindo. E aí é só a gente fechar com a divisão. Pronto, feito. Ok? Muito bem. Isso é questão de prática. Eu sei que você pode estar achando muito difícil, tal, mas continua sempre naquela ideia do equilíbrio da balança, tá? Eu só não fiquei aqui enchendo de desenho, aqui a gente partiu para a parte algébrica mesmo, trabalhar com letras, tal, tá bom? Então, a regra é, mudou de lado, muda de operação, ok? Eu copiei aqui algumas do livro de vocês e deixei a resposta. Se você tiver condições, tenta fazer. É importante você escolher. Tem letras diferentes, mas o processo é o mesmo, tá? Então, nesta parte aqui, seria legal você aperta a barra de espaço, trava o vídeo aí, copia essas equações numa folha, no caderno, e copia esses resultados também. Tenta chegar, o que está de vermelho é resposta. Tenta chegar no resultado. Qualquer dúvida, o seu professor do CE já está lá para te ajudar. Ok? Bom, essas equações
também ajuda a gente a resolver alguns problemas, né? Olha só, vou mostrar esses 3 exemplos aqui. Você lê o texto, passa ele para uma equação e descobre a letra. Olha só como é que está o primeiro. Pensei num número, multipliquei por 3, ao resultado eu adicionei 7 e obtive 28. Que número é esse que eu pensei? Bom, vou escrever aqui o que eu falei ali. O que está em português na frase está passando aqui para a matemática. Pensei no número x, multipliquei por 3, 3x. Somei 7 e deu 28. Olha que bonitinho, ficou uma equação. Então, é como se você traduzisse o português para a matemática, né? Agora, a ideia é aquela que a gente conversou no slide anterior. Deixa as letras de um lado, os números do outro, separa, olha como é que vai ficar a linha de baixo. Eu tirei o 7 daqui, aqui ele era positivo, para cá ele veio negativo. Agora, vamos fazer conta. Olha lá, 28 tira 7, 21. E esse 3x, é só ir mantendo ele, não tem problema, tá? O lado que você não mexeu, você copia. Agora, o 3 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. E eu chego no resultado fazendo a divisão 21 por 3. O número que eu tinha pensado era o 7. Muito bem. Agora, eu vou traduzir esta frase aqui, ó. Qual é o número cuja metade menos 7 é igual a 33. Ó, vou fazer aqui do lado, que aqui embaixo fica meio estreito. Qual número? X, cuja metade, ó, metade de x, menos 7 é igual a 33. Bom, esse menos 7 eu vou tirar daqui, eu vou jogar lá com o 33, que ele tinha que estar lá daquele lado para fazer conta. Só que aquele é menos 7, lá ele vai mais 7. Olha o que eu estou falando. Certo? Mantive esse povo aqui que eu não mexi, tirei o 7 negativo e joguei para cá positivo. Agora é conta. Isso aqui dá quanto? 40, né? Então, só mexi aqui, ó, 40. Agora, a gente não combinou que tem que passar os números na operação contrária? Aqui é dividido por 2. Esse 2 sai daqui e vai para o outro lado multiplicando, que é o contrário de dividir é multiplicar. Olha como é que fica. E 40 vezes 2 dá 80. O número que eu tinha pensado é 80. Ok? Último exemplo. A soma de 2 números consecutivos é 39. Quais são esses números? Bom, 2 números consecutivos. Um deles a gente não sabe quem é, vamos chamar de x. O outro consecutivo é o que vem depois, x mais 1. Então, tá aqui, ó. Um número é esse. O outro é aqui, ó, x mais 1. Certo? Um número mais o consecutivo dele tá dando 39. Tá escrito aí. Agora, vamos calcular. Junto esse x e esse mais 1 aqui vai para o outro lado, menos 1, né? Ó, tá vendo? Juntei o x, deu 2x, esse menos 1 foi para lá, esse mais 1, desculpa, foi para lá, menos 1. Agora eu vou resolver isso, vai dar 38. Mas se 2x é 38, quanto é cada x? Passa dividindo. Isso vai dar 19. Então, o número é 19, o outro, como é o consecutivo, é o próximo, é o 20. Pode ver que se eu juntar 19 com 20, vai dar o 39. Certo? Agora, veja isto. Tem uma página cheia desse exercício aqui para você fazer e ele é muito importante porque ele cai na prova, tá? Ele fala assim, que esse daqui é como se fosse uma máquina do mais 3. Qualquer número que entrar aqui, ó, você tem que acrescentar 3. Então, ele põe 1. Entrou o número 1, entra no x sempre, tá? 1 mais 3, 4. Entrou o número 2, 2 mais 3, 5. E assim foi por diante para preencher essa tabelinha inteira. Então, tá entrando esse x aonde? Ó, onde tem x. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Tem outras máquinas. Essa daqui é a máquina do dobro. Qualquer número que entrar lá, ela dobra. Então, você vai botar 1 aqui onde tem x. Qual que é o dobro de 1? 2. Aí, você preenche aqui, ó. 2, certo? Vai entrar 2, 2 vezes 2, aqui você vai por 4, e assim por diante, certo?
Agora aqui na letra B, é a máquina do dobro do sucessor. Tá escrito aqui, dobro do sucessor. Então, onde que vai entrar o número que eu vou dar? O 12 aqui vai entrar onde? Onde tem x. Então, primeiro você coloca ele lá. 12. 12 mais 1 dá 13. Aí você dobra. Dobro de 13, 26. Aí você vai fazer a mesma coisa com o próximo. 13, entra aqui, ó. 13 mais 1, 14. O dobro de 14, você bota aqui. E preenche a tabelinha. Tem um monte desses para você fazer. E ele é muito importante. Porque vai cair na prova. Ok? Muito bem, pessoal. A gente chegou ao final do vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo, mas era bastante coisa para falar. Se você curtiu o vídeo, clica no joinha aí embaixo, que a gente fica feliz de saber que está te ajudando. Se inscreve no nosso canal, porque assim todos os vídeos novos que chegarem você fica sabendo.